Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com as leis de Newton. Nesse momento, a gente vai avançar para os movimentos com trajetória circular. E para isso a gente vai fazer uma série de considerações iniciais que você pode considerar como sendo uma introdução opcional, mas que é muito importante para quando a gente for resolver problemas de maior complexidade. Se a gente for simplesmente aplicar a fórmula, entenda esse momento inicial como uma maneira de dizer que a fórmula não foi tirada da cartola. Que fórmula? De que fórmula eu estou falando? Vamos imaginar um movimento de trajetória circular. Esse movimento ele vai ter um objeto e esse objeto vai estar seguindo seu caminho ao longo de um círculo. Esse círculo, naturalmente, tem um raio. Então, vou colocar aqui o raio do círculo. Beleza? Então, você imagina um objeto que ele está vindo aqui, ó, né, pelo círculo, e ele depois segue seu caminho por aqui. Né? Como se fosse assim, ó, como se ele tivesse uma velocidade tangente ao círculo. A gente chama essa velocidade de velocidade tangencial. Mesmo que o módulo da velocidade não mude, aqui ó, a gente tem um vetor velocidade e aqui a gente tem um vetor velocidade diferente daquele simplesmente porque ele está apontando uma direção diferente. E as grandezas vetoriais são assim. E para o nosso modelo, a gente vai pensar no seguinte. Imagine que você está analisando um pequeno arco e está querendo ver o pequeno desvio que foi causado pela ação aí de uma força, porque esse modo da velocidade tem uma força. O pequeno desvio causado exclusivamente na direção desse vetor velocidade. Quando a gente entender quais são as acelerações envolvidas na mudança de direção, a gente vai ter toda a matemática para poder tratar dos movimentos circulares. Beleza? Então aqui como suporte eu vou imaginar a circunferência de raio R, vou imaginar que você andou um ângulozinho θ pequenininho e que esse ângulo vai representar aqui as grandezas que nós estamos ilustrando. Beleza? É como se fosse assim, ó. Imagina que a gente quer calcular ΔV. A gente já falou isso. ΔV é velocidade final menos inicial. Beleza? Mas quando a gente trata de vetores, o ΔV não é um número, ele é um desenho. E qual é a parte da matemática que trata com desenhos? Ela mesma, a geometria. E para fazer a subtração de vetores, na verdade, o que a gente vai fazer é uma soma vetorial do vetor VF, vetor velocidade final, que é esse aqui, que a gente colocou aqui, ó, VF, menos o vetor velocidade inicial, que significa o vetor velocidade inicial apontando no sentido oposto. Então, esse aqui seria o vetor menos V0. O vetor ΔV seria dado por isso aqui. É bem razoável a gente aceitar que esse vetor ΔV aponta para o centro da trajetória. Olha que legal. Ele aponta na direção do centro da circunferência. Aqui é para onde ele aponta. Na direção do centro. Beleza? E por que eu quero saber ΔV? Porque a aceleração é ΔV sobre ΔT. Que aceleração é essa? Ela tem um nome. A gente vai chamar de aceleração centrípeta. Por que esse nome? Porque ela aponta para o centro da trajetória. Beleza? A aceleração centrípeta, então, vai ser ΔV sobre ΔT. Beleza? Para isso, a gente precisa, para calcular isso aí, a gente precisa fazer algumas considerações adicionais. Vamos supor, deixa eu pegar um slide novo. Prontinho. Vamos supor que você tem um círculo. Vou desenhar aqui um círculo. Beleza? Só um esboço. Aí eu vou pegar aqui ó, um pedaço de arco de círculo. Esse pedaço aqui, ó. Como é que calcula o comprimento do arco do círculo? Né? O comprimento é o ângulo vezes o raio. E esse ângulo vai estar em radianos. Se você não se lembra disso, volta lá na matemática, que lá na geometria vai ter um capítulo tratando sobre o comprimento do círculo. Mas para refrescar sua memória, talvez você se lembre que o comprimento do círculo inteiro é 2πr. E o que é 2π? Se não, o ângulo de volta completa.
não é isso? Então, aqui, ó, essa fórmula é o que vai servir para a gente, para dizer que esse pedacinho aqui, ó, ele vale θr, beleza? Eu vou me aproveitar da informação de que a gente está falando que o θ é muito pequeno. Se o θ é muito pequeno, por que eu quero o θ muito pequeno? Porque eu quero entender qual foi a contribuição da aceleração centrípeta para a velocidade que apontava numa direção, apontar na outra. É isso. Então, eu vou considerar o ângulo muito pequeno, simplesmente porque vai trocando de velocidade, né, de direção ao longo de todo o movimento circular. E por isso, a contribuição para cada uma dessas trocas é o que me interessa. É isso que eu vou chamar de aceleração centrípeta, beleza? Então aqui, ó, eu pego o nosso desenho, claro que esse comprimento aqui é θr, beleza? E a gente não tem nem aumento nem diminuição da velocidade, isso aqui é uma hipótese. Se a gente não tem aumento nem diminuição da velocidade, ou seja, do módulo da velocidade, a gente pode dizer que esse comprimento θr é a distância que está sendo percorrida pela partícula quando ela anda um ângulo bem pequenininho, aproximadamente igual à distância, né? Aproximadamente igual à distância. É como se eu dissesse que esse arco é praticamente igual a esse segmento reto que eu acabei de desenhar de vermelho aí, né? E realmente, para um ângulo muito pequenininho, eles vão ser muito parecidos, beleza? Se eu tiver ângulos grandes, tudo errado, mas eu não tenho ângulos grandes, eu parti do pressuposto que aquele ângulo seria pequenininho, beleza? Por que eu gosto disso? Ora, porque velocidade é distância dividido por tempo, né? Então, eu posso dizer que a velocidade dividido por esse ΔS é o inverso do ΔT. Só estou fazendo assim que me contaram que esse caminho é o melhor caminho para chegar na fórmula. Beleza? Então, a velocidade da partícula durante o movimento circular dela, dividido por θr, isso aqui é o inverso do tempo. Por que eu quero isso? Para botar na fórmula da aceleração. Por isso que eu isolei o inverso do ΔT. Beleza? Porque o inverso do ΔT vai aparecer ali. Agora, vamos imaginar o seguinte. Claro que essa velocidade aqui, ó, é a velocidade tangencial à curva. Por quê? Se você está rodando uma bolinha numa, sei lá, numa corda, e essa corda arrebenta, a bola sai pela tangente. Se você tem um carro fazendo uma curva e de repente o pneu começa a deslizar, ele sai pela tangente. Porque a verdade é que a velocidade no movimento circular, ela é tangente ao círculo instantaneamente. Então, a cada instante, ela vai trocando de direção para acompanhar a tangente à trajetória. Beleza? E por que essa informação é interessante? Significa que o V0 é tangente a este segmento e que o V final é tangente a esse segmento. Ou seja, se eu me desloquei de um ângulo θ, significa que eu tenho esse ângulo aqui, ó, entre o VF e o V0, né, entre a velocidade final e a velocidade inicial, eu tenho de fato o ângulo θ. Beleza? Se tu achou isso muito esquisito, tem que ir lá no capítulo de matemática, de geometria, circunferência, para você ver ângulos na circunferência. E tu vai achar essa propriedade aqui. Beleza? Então, fazendo isso, olha que interessante. Esse ΔV, ele então é a base de um triângulo. Eu posso dizer então que se o θ for pequenininho, ele é aproximadamente θV. Não, eu não falei que esse tamanho aqui era θr e que é praticamente igual a isso? O que é o R? É o raio. Olha aqui, ó, é como se eu tivesse um raio de tamanho V. Né? O módulo de V0 e o módulo de V final é a velocidade V do movimento circular nesse caso. Beleza? Então, eu tenho que o módulo de V0, ou seja, a rapidez do movimento, é, de fato, o módulo do V final, a mesmíssima coisa. É, de fato, a mesma coisa. Então, se a gente tem o mesmo módulo com a velocidade inicial e a velocidade final, eu posso dizer isso aqui. Ó. Posso dizer que o ΔV é θ vezes V. E isso aqui é muito legal, né? Porque se eu trato do módulo do ΔV como θ vezes V, eu consigo calcular o módulo da aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta vai ser ΔV.
né? Nada mais do que θ vezes V. E aí, ΔV sobre ΔT, a gente vai colocar como sendo ΔV vezes o inverso do ΔT. Então, fazendo isso, o que é o inverso do ΔT? V sobre ΔS, que é exatamente V sobre θr. Então, a gente vai escrever V sobre θr. E olha como fica crocante a expressão. Θ dividido por θ dá 1. Então, a aceleração centrípeta é o que você vai encontrar nos livros, V² sobre R. Muito bonita essa minha demonstração. Beleza? Muito bonito. Por quê? Se você pegar o teu livro, você vai ver que ele fala assim: a aceleração centrípeta é calculada por V² sobre R. Por quê? Porque sim. E siga ao caminho. Beleza? Então, para a gente não sair simplesmente aceitando, eu trouxe aqui a aceleração centrípeta. Beleza? Se você não gosta de demonstrações, aceite e decore. Beleza? Vamos fazer exercício? Que com exercício a gente consegue ilustrar como esses conceitos vão servir para nós. Na figura, uma esfera de massa 2 kg descreve sobre a mesa plana, lisa e horizontal um movimento circular. A esfera está ligada por um fio ideal a um bloco de massa m igual a 10 kg que permanece em repouso quando a velocidade da esfera é 10 metros por segundo. Beleza? Aqui a ideia é a seguinte: você tem essa bolinha rodando ali em cima da mesa, e já que ela está rodando, o fio puxa ela o tempo inteiro para o centro. Essa é a consideração conceitual mais importante aqui no início do estudo do movimento circular. Se a bolinha está fazendo um movimento circular, significa que o módulo do vetor velocidade pode até não mudar, mas a direção e o sentido com certeza mudam o tempo inteiro. E se a direção e o sentido mudam, significa que nós temos a ação de uma aceleração centrípeta. Nós devemos calcular essa aceleração usando a fórmula que você viu a demonstração ou simplesmente viu o final do vídeo, ficou feliz, né, e simplesmente vai aplicar. A aceleração centrípeta é V² sobre o raio. Então, quanto maior a velocidade, mais aceleração é necessária para fazer a curva. Quanto menor for o raio, maior a aceleração, ou seja, curvas mais fechadas, curvas de raio menor, eles são curvas que são movimentos que precisam de maior aceleração centrípeta. Beleza? Essa é a ideia. Então aqui, para a gente poder fazer esse cálculo, a gente calcula a força resultante na direção centrípeta. Ora, se força é massa vezes aceleração, a resultante centrípeta vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta. Beleza? Você não vai me ouvir falar o termo força centrípeta. Você vai me ouvir usar o termo resultante centrípeta. Porque não existe uma força chamada força centrípeta. Igual, por exemplo, força normal. Normal é normal, força de contato. Existe força normal, né? Toda vez que tem contato, força normal. Simples assim. E o que é a normal? É a força existente devido ao contato entre duas superfícies. Força de atrito. Força de atrito é a força que ocorre devido à fricção entre duas superfícies. Existe força de atrito. Que força é essa? É a força entre duas superfícies em fricção. É isso. Força-peso. Existe força-peso. A força-peso é a força de atração gravitacional. Força de tração é a força feita por um fio esticado. Aqui a gente vai ver que o que está fazendo a bolinha exercer o movimento circular é a tração do fio. Então, a tração exerce papel de força resultante centrípeta. Então, a tração vai ter uma contribuição para que a gente calcule o valor da força resultante centrípeta. Se você tem um carro e o carro está fazendo uma curva, essa curva, essencialmente, ela é feita devido ao atrito entre os pneus e a pista.
Então, a força resultante centrípeta no movimento de um carro no asfalto vai ser a força de atrito, que é o que está obrigando ele a fazer a curva. Mas pode ser que esse carro esteja numa pista inclinada, então ele vai fazer a curva com uma contribuição menor da força de atrito. Pode ser que nem precise da força de atrito para fazer certas curvas inclinadas. Olha que interessante, né? Por isso que naquelas pistas circulares, né, de grande duração, de prova de grande duração, a pista tem a curva inclinada, justamente para que os carros possam fazer em velocidade mais alta, sem depender tanto do atrito. Então você vê, nesses casos, a resultante centrípeta vai ser com uma contribuição de vários fatores. Uma componente do peso, uma componente da normal, uma componente do atrito, um monte de coisa está contribuindo. Então, força centrípeta é um termo inapropriado para ser usado para descrever a resultante centrípeta, porque a resultante centrípeta é o resultado da ação das forças que obrigam o objeto a exercer movimento circular. Beleza? Então você não vai me ver usando o nome força centrípeta. Ah, mas eu quero usar. Beleza, problema seu, seja feliz, pode usar, não tem problema nenhum. Beleza? É tipo tirar a meleca do nariz na frente da avó. Não tem nada demais, se sua avó for de boa, ela não vai falar nada e vai estar tranquilo. Mas que é feio, beleza? Então, a esfera está ligada por um fio ideal a um bloco de massa 10 kg. Ora, diagrama das forças que atuam no bloco de massa 10 kg. Força, peso para baixo, que é massa vezes gravidade. A massa dele é 10, a gravidade também 10 vezes 10 dá 100 newtons. Então, o peso desse bloco é 100 newtons. Ele sofre para cima uma força de tração e nada mais. O fio puxa ele para cima. Então, já que nada mais atua sobre esse bloco de massa emissão, eu vou dizer que a tração é igual a 100 newtons. Beleza? Porque ela tem que equilibrar o peso. Beleza? Então, tá aqui, calculei a tração. Agora eu vou analisar o outro objeto. O outro objeto é a bolinha que está no movimento circular. A única força que atua sobre a bolinha é a tração. E essa força que a bolinha sofre devido à tração é, de fato, a resultante das forças na direção do centro da trajetória. Ou seja, a tração exerce papel de resultante centrípeta. A tração vale 100 newtons, a resultante centrípeta vai ser calculada por mv² sobre o raio. Beleza? E o que ele quer saber é justamente isso. Ó. Calcule o raio da trajetória. Então, 100 é igual a massa. Que massa? A massa do objeto que está fazendo o movimento circular. Porque ele será acelerado para ficar fazendo movimento circular. Beleza? Se ele for mais pesado, ele vai precisar de mais força para dar para ele aquela aceleração. Beleza? E a massa dele, mzinho, vale 2. A velocidade dele foi dada 10 metros por segundo ao quadrado. E o raio é o meu sonho. Beleza? É o que eu quero saber. 10 vezes 10 dá 100. O raio da trajetória, 2 metros. Então, com isso a gente consegue calcular com tranquilidade parâmetros relativos ao movimento circular. Beleza? Mas esse não é o único modo de a gente calcular a força centrípeta e fazer aí as aplicações que a gente precisa. Um carro percorre uma pista circular de raio R. Para a gente poder fazer, né, um exemplo, eu vou colocar um raio de 10 metros, beleza? Contido em um plano horizontal. O coeficiente de atrito estático entre os pneus e o asfalto vale μ. Eu vou colocar esse μ igual a 0,8, beleza? A aceleração da gravidade vale g, eu vou chamar g de 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Esses são os parâmetros que a gente vai usar. Com que velocidade linear máxima o carro deve deslocar-se ao longo da pista com a condição de não derrapar. Beleza? Então, a ideia é a seguinte. Vamos fazer a situação. O carro está fazendo um movimento circular. Então, o carro, enquanto ele se movimenta, ele está sujeito a força centrípeta.
né? E no movimento circular de um carro, a força centrípeta ou a força resultante centrípeta, como é a terminologia que a gente vai usar, será igual à força de atrito. Em outras palavras, a força de atrito exerce papel de resultante centrípeta. A força de atrito é μ vezes normal, porque eu estou pensando que o carro, se ele estiver na iminência do escorregamento, na iminência de derrapar, ele vai me dar o valor do coeficiente de atrito estático, beleza? Então, dessa forma, a gente consegue chegar nas conclusões. Com que velocidade máxima o carro deve deslocar-se ao longo da pista com a condição de não derrapar? Vamos descobrir agora. Essa resultante centrípeta, mv² sobre o raio, será igual à força de atrito, μ vezes normal. Beleza? Só tem um problema, eu não tenho a massa do carro. Então, para a gente ilustrar aqui, ó, eu vou imaginar um carro não muito pesado. Vamos pegar um carro aí de 800 kg. Beleza? 800 kg será a massa desse carro. Só para a gente poder ilustrar e fazer esse exemplo. Então, a massa do carro, 800. A velocidade é o que eu quero saber. Qual é a velocidade máxima que ele consegue fazer a curva para não derrapar? O raio da curva é de 10 metros. Então, o raio da curva vale 10. O coeficiente de atrito, 0,8. E a normal, bom, se o carro está na superfície horizontal, o peso equilibra a normal. Então, a normal é massa vezes gravidade. Beleza? A normal, nesse caso, vai coincidir com o peso do carro. Então, massa 800, gravidade 10. Beleza? Aí a gente consegue, com bastante tranquilidade, fazer essa conta. Porque, ó, 10 vezes 10 me dá 100. 100 vezes 0,8 vai me dar 80. Então, v² é 80. Eu corto 800 com 800, porque 800 dividido por 800 dá 1. Beleza? Então, a v² dá 80. Portanto, essa velocidade vai dar aproximadamente a raiz de 80, que simplificando, pode ser feito como 8 vezes 2 vezes 5, 8 vezes 2 é 16 e a raiz de 16 dá 4. Então, essa velocidade aqui dá 4 raiz de 5, que vai ser aproximadamente 8,9. 8,9 metros por segundo. Beleza? Como que isso aqui poderia aparecer numa prova para você? Às vezes uma prova de verdadeiro ou falso. Se o carro tiver uma velocidade de 9 metros por segundo, então ele derrapa. E aí você vai lá marcar como verdadeiro, porque 8,9 seria a velocidade máxima. Se ele tiver a 9 metros por segundo, ele já derrapa. Beleza? 8,9 qualquer coisa, né? Qualquer coisa maior que 8,9 vai fazer ele derrapar. Mas a pergunta da letra B é uma pergunta um pouco mais sofisticada, porque ele pergunta: a velocidade calculada no item anterior depende da massa do carro? Como é que você vai responder essa pergunta? Se você resolveu o exercício com as letrinhas, beleza? Como assim? mv² sobre r igual a μ vezes normal. E a normal, nesse caso, é mg, porque o movimento do carro é horizontal. v² vai ser μrg. Tem gente que decora isso. μrg, portanto, a velocidade é raiz de μrg. Veja que a velocidade depende do coeficiente de atrito, depende do raio, depende da gravidade, mas não depende da massa do objeto que está fazendo o movimento circular. Beleza? Então, nesse caso, a velocidade calculada no item anterior não depende da massa do carro. Beleza? O que você tem que guardar sobre tudo isso? No movimento circular, eu vou imaginar um movimento circular uniforme. Porque se ele não for uniforme, eu não sei usar as fórmulas. Movimento circular. O que significa circular? Trajetória é um círculo. Uniforme. O que significa uniforme? Não acelera e não freia. Só faz a curva. Então, no movimento circular uniforme, você vai ver até a sigla MCU.
a gente tem que a aceleração na direção centrípeta é dada por v² sobre raio, em que o v é a velocidade do objeto que está fazendo a curva e r é o raio da trajetória. Beleza? Você também vai ver a expressão resultante centrípeta, ou nos livros, força centrípeta, termo que eu não estou a fim de usar, beleza? Porque ele não é preciso. A força resultante centrípeta vai ser, então, mv² sobre raio, porque força é massa vezes aceleração. Beleza? Termos que você vai ouvir. Você vai ver os livros, os exercícios, chamar esse v de velocidade linear, também chamada de velocidade tangencial. Beleza? Tangencial. Se essa velocidade linear estiver aumentando ou diminuindo, pode ser que você tenha um movimento circular não uniforme. Então, em um movimento, vou colocar aqui, um movimento, dificilmente vão te pedir cálculo, viu? Com movimento que não for uniforme. Em um movimento circular não uniforme, ou seja, com velocidade variável, no movimento circular não uniforme, você vai ter aceleração tangencial. Aceleração tangencial, ou também chamada aceleração linear. Então, você vai ter as duas acelerações no movimento circular não uniforme. A aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Beleza? Por que eu estou te falando isso? Porque alguns itens teóricos podem te exigir essa informação. No esquema abaixo, aparece no ponto P um carrinho de massa 2 kg, que percorre a trajetória indicada da esquerda para a direita. Então, a trajetória dele é isso aqui que eu estou fazendo de vermelho. Está fazendo essa curva. O carro está fazendo essa curva. Beleza? Aí ele faz uma pergunta. A velocidade vetorial do carrinho em P é mais representada por qual vetor? Ora, se ele está aqui no ponto P, a velocidade dele é essa aqui, ó. Essa é a velocidade do carrinho. Sempre tangente à trajetória. Beleza? Agora, se o movimento for acelerado, a componente tangencial da força resultante. A componente tangencial da força resultante, se ela é componente tangencial, ela é tangente à trajetória. Então, isso aqui seria uma aceleração tangencial na situação em que o movimento é acelerado. Né? O que seria o 3? O vetor 3 indicaria para a gente a direção da aceleração centrípeta que vai existir em todos os casos. E veja, se você tem aceleração tangencial e aceleração centrípeta, então a aceleração do movimento é a soma desses dois vetores. Portanto, mais bem representado ali pelo número 2. Beleza? Eu desapareci aqui, mas eu estou aqui. Então, questões teóricas como essa podem querer te exigir informações qualitativas acerca da aceleração tangencial, a aceleração resultante e a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta sempre existe no movimento circular, porque sempre no movimento circular vai haver mudança de direção. E a magia dessa fórmula que eu fiz aqui com vocês, né, a magia desse v² sobre 2, que eu estou falando errado, que é v² sobre r, a magia do v² sobre r é justamente isso, ele serve para descrever quanto de aceleração você precisa para desviar a trajetória. Essa é a grande informação que a gente tem aqui nessa primeira fórmula, beleza? Ela é a aceleração para desviar a trajetória. Se você não gosta de demonstrações, só decore. Se você gosta de demonstrações, assista a demonstração e decore. Decorar não é opcional, é obrigatório. Beleza? Então, era isso sobre o movimento circular. Espero ter mostrado aqui a parte geral. Claro que em outros momentos a gente vai visitar o movimento circular de novo, porque ele vai aparecer em outros contextos. Mas aí na hora certa a gente fala dele. Valeu, falou!